Sabe o que eu acho mais estranho? Quando alguém vai embora da nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa é: eu preciso trazer essa pessoa de volta. Mas e se esse nem for o verdadeiro problema? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem certeza de que está sofrendo pela pessoa ou será que você está sofrendo pela vida que você imaginou ter com ela? Porque eu tenho a impressão de que muita gente não percebe quando começa a abandonar a própria vida. Você deixa de fazer uma coisa aqui, deixa de fazer um hábito ali, aí você começa a priorizar mais a outra pessoa do que a si mesmo. E isso parece normal. Afinal, quando a gente gosta de alguém, é natural querer estar perto da pessoa. O problema é quando essa pessoa deixa de fazer parte da sua vida e passa a ser a sua vida. Porque você entrega para alguém uma responsabilidade que nunca deveria ser dela. Agora pense comigo, já aconteceu de você abrir o celular várias vezes esperando uma mensagem específica? Por favor, diga pra mim que já, porque eu já passei por isso. A mensagem não chegava de jeito nenhum e sem perceber o seu humor mudava completamente. É curioso como uma única pessoa consegue afetar tanto a nossa paz. Mas sabe o que isso mostra? Que aos poucos você foi colocando a sua felicidade nas mãos de alguém. E isso nunca termina bem. Por quê? Porque as pessoas mudam. Pessoas vão embora, pessoas fazem escolhas que a gente não controla. Quando toda a sua felicidade depende delas, você acaba caindo junto. Agora eu quero que você seja sincero. Quantas decisões você tomou nos últimos meses pensando mais em outra pessoa do que em você? Talvez você tenha deixado de sair, talvez você tenha parado de falar com alguns amigos, ou talvez você só tenha começado a esconder quem realmente era para evitar conflitos. O pior é que isso acontece sem que a gente perceba. Quando você vê, você já está vivendo uma vida que nem parece que é mais sua. E sabe o que acontece quando essa pessoa vai embora? Você não perde só ela, você perde também aquela versão de você que existia apenas para mantê-la por perto. É por isso que parece que o mundo acabou. E eu acho que esse é o erro que quase todo mundo comete. A pessoa termina um relacionamento e a primeira preocupação dela é encontrar outra pessoa. Como se pudesse preencher um vazio colocando outra pessoa no meio. Só que esse vazio não nasceu porque alguém foi embora. Ele já existia. A diferença é que enquanto tinha alguém ocupando todos os espaços da sua vida, você não conseguia enxergar. Tem um pensamento de Schopenhauer que sempre me faz refletir. Ele dizia que quem não suporta ficar sozinho acaba procurando nos outros uma fuga de si mesmo. E olha como que isso é interessante. Talvez você nem estivesse procurando apenas amor. Talvez você estivesse procurando alguém que pedisse você de encarar os seus próprios vazios. Só que isso nunca funciona por muito tempo. Porque cedo ou tarde você vai precisar sentar consigo mesmo. E quando esse momento chegar, não adianta você ficar procurando outra pessoa. Então talvez perder alguém não seja apenas uma perda. Talvez seja a primeira oportunidade em muito tempo de voltar a conhecer quem você realmente é. Porque quando a gente está sofrendo, a última coisa que a gente quer encontrar é uma lição. A gente só quer que a dor passe. Só que olhando pra trás eu percebi uma coisa. As fases em que eu mais cresci na vida nunca foram as mais felizes. Foram justamente aquelas em que eu achei que minha vida tinha saído completamente do controle. E talvez você também já tenha vivido isso. Na hora parecia que era o fim do mundo. E hoje você olha pra trás e pensa, ainda bem que aquilo aconteceu daquele jeito. E talvez a dor que você tá vivendo hoje também faça sentido algum dia. Só que ainda você não consegue ver isso. É impressionante, toda vez a gente pensa, aquela pessoa ali era a pessoa certa. Só que você olha pra sua própria história e você percebe uma coisa curiosa. Essa provavelmente não foi a primeira vez que você pensou isso e talvez nem seja a última. Isso acontece porque quando a gente tá envolvido emocionalmente, a nossa mente transforma aquela pessoa em algo único. Como se a nossa felicidade dependesse exclusivamente dela. Mas a verdade é que não depende. Às vezes a gente chama de azar aquilo que alguns anos depois a gente começa a chamar de livramento. Eu sei que essa palavra tá muito desgastada. Mas pense na quantidade de pessoas que agradecem por relacionamentos que um dia imploraram para não acabar. Nietzsche dizia que aquilo que nos desafia também nos transforma. E eu gosto dessa ideia porque ela tira a gente da posição de vítima. E em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, você começa a perguntar quem eu posso me tornar depois disso. Percebe como muda tudo? A dor continua existindo, mas agora ela tem um propósito. E eu acho que o maior sinal de amadurecimento não é quando você esquece alguém. É quando você deixa de precisar que essa pessoa volte para você conseguir seguir em frente. Existe uma diferença enorme. Você pode lembrar, pode sentir saudade, pode desejar que algumas coisas tivessem sido diferentes, mas isso já não controla mais a sua vida. Você volta a dormir bem, você volta a rir, e sabe o que acontece depois? Você percebe que nunca precisou daquela pessoa para você reconstruir a sua vida. Precisava apenas parar de acreditar que ela tinha levado embora a
sua felicidade, porque ela não levou. Você só tinha esquecido aonde que ela estava. Então, se hoje alguém foi embora da sua vida, eu não vou dizer que isso não dói, porque dói, e muito. Mas eu também não vou dizer para você correr atrás de quem decidiu sair, porque talvez essa pessoa tenha deixado um espaço que precisava existir, um espaço para você voltar a olhar para si, voltar a descobrir os seus gostos, os seus sonhos, a sua identidade, porque no fim das contas existe uma verdade que eu queria que você lembrasse. As pessoas entram e saem da nossa vida, e isso faz parte. Mas existe uma pessoa que vai acordar com você todos os dias até o último dia da sua vida, você. Então, se esse vídeo pudesse deixar apenas uma ideia na sua cabeça, seria essa. Nem toda pessoa que vai embora leva alguma coisa de você. Algumas deixam exatamente o espaço que você precisava para finalmente voltar a se encontrar. E quando isso acontece, você percebe que aquela perda nunca foi o fim da sua história. Foi apenas um capítulo que ensinou você a nunca mais se abandonar. Deixa o like aí, tá bom? Um beijinho pra você.